Então, para dar início na aula de hoje, aula 8, falaremos sobre servidor web, tá? Um servidor de hospedagem para conteúdos web. Eu vou começar abordando o material da aula, o PDF, que fala um pouco sobre esse ambiente de hospedagem, pessoal, como ele funciona. Vou falar um pouquinho de DNS, porque o DNS está envolvido, né? Ele é essencial para o funcionamento desse serviço. E em seguida a gente vai lá para a configuração do ambiente em si, tá? Então vamos nessa. Ó, primeiro, como é que funciona o serviço de hospedagem? A gente trabalha sobre dois âmbitos aqui, pessoal. A gente pode ter duas perspectivas, tá? A gente hospeda o conteúdo para a nossa rede local ou para outras redes, até mesmo para a internet. Tá? Então, um site que está hospedado em um servidor, ele está sobre a estrutura que a gente vai construir logo mais, né? Com alguns detalhes a mais ali, que é isso que a gente vai ver. Que detalhes são esses? Então vamos entender primeiro assim, o ambiente ele tem que estar preparado para receber esse tipo de conteúdo, esse tipo de material e poder oferecer esse material, esse conteúdo para as solicitações feitas a ele, tá? Só para ter uma noção aqui do conhecimento de vocês quanto a esse conteúdo aí, pessoal. Alguém não passou ainda lá por programação com HTML, um PHP, talvez um banco de dados, lá um SQL, alguma coisa assim? Todo mundo já conhece o que é lá o Apache, o que é o... Sor, Diga, pode falar. tu tinha falado na aula de tarde sobre o MySQL, né? Tipo, Sim. então, eu tava feliz que tu ia falar de MySQL e essas coisas. Finalmente eu vou Eu vou poder instalar. descobrir. Uhum. E daí, maravilha. E daí do nada, eu acho que uma ambulância bateu num poste, alguma coisa assim, estourou, coisa, caiu a luz. Caiu. Eu Eu percebo, eu fiquei, senti tua falta. então, Senti tua falta. explodiu do nada algo, sabe? Tá, tranquilo. Vamos tentar uma segunda vez. Vamos, a gente vai chegar lá, tá? Vou ficar mutado o Vai ver resto. que é bem tranquilão ali, que é bem suave, Ok. tá bom? Então tá aí, né? O Bruno nos dando já spoiler, né, do que a gente vai fazer hoje, mas sim, a gente vai fazer o nosso servidor aqui de SQL. É uma curiosidade que ele tinha, porque ele disse que já quebrou bastante a cabeça tentando configurar SQL. Já passei por isso também, tá, Bruno? Mas é bem tranquilo, pessoal. Vocês vão ver que é super suave. Por que a gente tem quebrado a cabeça aí? Porque os sistemas se atualizaram desde que saiu essa nova versão do kernel do Linux aí, há um ano e pouco, né? O kernel 4.0 em diante mudou a forma com que o kernel interage com os outros módulos, outras ferramentas, e algumas ferramentas mudaram o seu funcionamento, tá? O próprio SQL é uma delas. Ele sofreu uma alteração, né? O projeto SQL ele passou aí por momentos conturbados e uma parte da equipe do desenvolvimento do SQL se separou e aí seguiu um novo projeto. Funciona tudo igual do mesmo jeito, mas é sobre um novo projeto, tá? A gente vai ver hoje aí como é que a gente lida com essa questão dessa incompatibilidade. Bom, então esse ambiente, pessoal, para quem já passou lá por HTML, PHP e MySQL, né? Quem não passou já vai ficar conhecendo aí como é que é o ambiente. Mas provavelmente lá nas aulas lá que vocês aprenderam HTML, CSS e tal, vocês estavam trabalhando com o localhost. Então criava um material, colocava na pastinha lá do hosts lá, né, do localhost, e a partir dali tu abria o navegador e mostrava o conteúdo que tu estava criando dentro do teu computador. É isso que a gente vai fazer aqui, pessoal. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso no servidor para que possa ser acessado por outra máquina da rede e não só naquela máquina que tu está colocando o conteúdo, que tu está criando o conteúdo, tá? Para vocês fazerem aquilo lá em aula, vocês utilizavam o WAMP, né? O Apache, o PHP e o SQL dentro do Windows. Lá é um pacotinho que a gente baixa pronto, ele instala tudo isso para nós. Existe o LAMP, que é a mesma coisa para Linux, mas eu não vou usar o pacote que instala tudo para nós. Eu vou instalar tudo separadamente para vocês entenderem o processo da instalação de cada um desses serviços, tá? Então a gente vai instalar o Apache, a gente vai instalar suporte à linguagem PHP e a gente vai instalar o servidor do SQL, tá? Para quê? Para que a gente possa ter esses materiais criados, né, seja em HTML, PHP, Java, o que mais tu quiser fazer de conteúdo web, coloca dentro do teu servidor e acessa isso através dos clientes dessa rede, tá? Eu vou fazer um teste também, vou abrir o cliente e vou acessar lá
o ambiente para saber se ele está respondendo, ok? Isso é voltado para a rede local, tá, pessoal? Como funcionam os sites, por exemplo, que não está numa rede local? O servidor que tem o conteúdo de um site, ele está em outra região, está longe daqui de onde eu estou acessando, né? Funciona do mesmo jeito, é o mesmo ambiente, a mesma estrutura, só tem um pequeno detalhe que envolve esse ambiente, que é o que está mais para frente aqui no nosso material. Esse carinha aqui, ó, o DNS, tá? Eu vou avançar um pouquinho aqui para falar de DNS, pessoal. Ó, fala do LAMP, né, que é aquele ambiente, como eu já falei, ó, Linux, Apache, MySQL, PHP. Tá? Tem alguns comandinhos que a gente vai voltar a falar deles aqui logo em seguida. E DNS, tá? O DNS, pessoal, ele é um serviço capaz de traduzir o nome no IP e o IP no nome. Para eu entender por que o DNS está envolvido nesse ambiente, primeiro vamos entender como um DNS funciona. Tá? Eu vou abrir aqui um bloco de notas só para simular para vocês como um DNS funciona. Ó, a partir do momento que tu vai aqui no teu navegador, tá? E digita aqui um site, vou botar aqui um terra.com.br da vida. Ó, nesse momento aqui, acontece uma série de fatores para esse conteúdo aparecer na minha tela. Quais são esses fatores? Ó, no browser, tá? Eu digitei ali o endereço. O browser preparou esse conteúdo e enviou esse conteúdo para o meu sistema operacional. O sistema operacional recebeu esse conteúdo e enviou esse conteúdo para o meu modem. Tá? Só que o conteúdo que ele está recebendo aqui é o nome, terra.com.br, certo? O sistema operacional não sabe quem é terra.com.br. Então ele passa isso lá para o modem, até porque essa solicitação está vindo com HTTPS. HTTPS é protocolo de internet, quem é responsável pela internet? Modem. Modem, tá aí, ó, te vira. O cara aqui quer saber o que é esse negócio aí de terra.com.br. O modem recebendo esse conteúdo, ele também não sabe quem é terra.com.br. Então ele vai encaminhar isso aqui para quem? Para a operadora. A operadora, ela recebe isso através de um servidor DNS. Ou seja, lá no servidor DNS da operadora. Lá nesse servidor DNS existe uma lista de texto lá com o nome e o IP de cada domínio que os seus clientes acessam. Então esse cara aqui, esse DNS aqui, ele sabe quem é o tal do terra.com.br. Tá? E aí essa operadora, ou seja, esse DNS aqui da operadora, ele devolve para o meu modem o IP referente ao terra.com.br. Ou seja, o meu browser lá pediu, eu quero o conteúdo do terra.com.br. Ninguém sabe onde esse conteúdo mora. Esse servidor DNS sabe. Então ele está devolvendo para o meu modem dizendo assim, ó, o terra.com.br mora nesse endereço aqui. Ó. Aí o meu modem, com essa informação, ele vai se direcionar lá para o IP do site, no caso aqui, o Terra, tá? E aí vai pedir o conteúdo. Ô meu, me dá o conteúdo aí. Aí o servidor lá do Terra vai preparar o conteúdo, vai mandar de volta para o meu modem, que vai mandar de volta para o meu sistema operacional, que vai mandar de volta para o meu browser. Tudo isso aconteceu nessa fração de segundo quando eu digitei aqui terra.com.br e dei um enter. Tá? Toda essa viagem da informação aqui aconteceu. Certo? E sempre vai acontecer, pessoal. Toda vez que tu acessa um conteúdo da internet, um novo site, esse aqui é o sistema básico de operação. Tá? O que pode acontecer, pessoal? Bom, aqui ó, a gente pode abrir parâmetros entre essa linha aqui do SO consulta o modem e essa linha aqui do DNS da operadora. Aqui a gente pode abrir alguns parâmetros, que são as exceções, tá? Quais são as exceções aqui? Vamos supor que o meu sistema operacional, ele já tem qual é o endereço onde mora o terra.com.br, que seria um registro do DNS interno, dentro do meu sistema operacional.
tá? Se ele já sabe, se o meu SEO já sabe onde fica o terra.com.br, ele não precisa pedir isso para o modem. Ô modem, quem é o terra.com.br? Ele vai repassar para o modem o quê? Modem, vai lá nesse endereço e traz o conteúdo para mim. Então eu vou poupar todo esse caminho aqui, ó. Todo esse caminho aqui. Tá? Eu vou direto, o modem vai trazer de volta a resposta para o sistema operacional e vai dar para o browser. Vou pegar um atalho. Tá? Então eu estou antecipando uma negociação de DNS. E é assim que os sistemas operacionais nossos trabalham, seja do celular, de casa, trabalham hoje, tá, pessoal? Então, olha só. Aqui no nosso material, inclusive, tem um comando, que eu pulei ele aqui, ó, para mostrar agora. Tá? É um comando para Windows, mas dá para a gente visualizar aqui. Qual é o histórico de acessos do nosso... Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Do nosso DNS. Tá aqui, ó. Display DNS, tá? Então, abro o prompt de comando lá no Windows e faço lá um ipconfig espaço display DNS. Ó, ele vai trazer um histórico de todas as relações de endereço e nome de domínio que tem já gravadas no meu sistema operacional para antecipar aquela saída lá do modem, tá? Tô me comprometendo aqui, né? Mostrando a minha lista de acessos de DNS, tá? Então, tá aí. Tá aí um registro que o DNS mostra querendo antecipar o modem. Porém, essa lista aqui ela é um tanto restrita, tá? Eu não vou armazenar toda e qualquer aqui. Para isso serve o servidor DNS da operadora, tá? Quando eu consultar, vamos voltar para lá. Quando eu consultar alguma coisa que não está nessa lista do DNS do sistema operacional, aí ele vai fazer o sistema normal, né, de mandar para o modem vai mandar para a operadora sabe qual é, devolve para mim, etc. Só que quando a operadora devolver para o modem, que vai devolver para o sistema operacional, ele vai gravar o novo registro nessa lista. Então, a próxima vez que eu for acessar aquele endereço, eu já tenho a referência no próprio sistema operacional, ele não precisa ir de novo até o DNS da operadora, certo? Ah, ok, mas se ele guarda um histórico disso, isso não é arriscado, não compromete, né, a minha máquina, porque são dados e tal, não é melhor que eu fique limpando esse histórico, que não guarda dados ali? Não, pessoal, muito pelo contrário, tá? Essas informações aqui, ó, o nome do domínio, o IP, elas não são informações pessoais minhas. Isso aqui são informações públicas, tá? Estão em qualquer local da internet. Eu posso consultar. Quer ver? Tem um site, tem inclusive, ó. Esse cara aqui, ó. O Whois, né? O quem é. Que é do Registro BR, tá? É um órgão que ajuda a regulamentar a internet no Brasil. Eu posso consultar aqui nomes de domínios e ver seus proprietários, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o alcidesmaia.com.br. Ó, vou mandar buscar. Ó, ele traz lá o registro, né, que foi feito. Quem é responsável pelo registro, né? Rubens Albuquerque. O Rubens é que cuida ali dessa parte de web ali da escola, né, do site e tudo mais. Então, ele que fez o registro do domínio da escola. A data em que foi registrado, ó, foi criado em 2003 e foi alterado em 2016, provavelmente é que foi feita a renovação, né? E aqui tem o e-mail, inclusive, dele, né? Se eu quiser entrar em contato a respeito do domínio dele, ou qualquer... é muito comum, às vezes, as pessoas registrarem um domínio e não utilizarem também, né? Eu corro lá na frente e registro lá coca-cola.com.br. A Coca-Cola, o dia que quiser registrar, vai constar lá, não, o Vinícius aqui já registrou esse domínio aí. Vocês não podem registrar. E aí, se eles quiserem registrar, eles vão ter que entrar em contato comigo e ver se eu cedo o nome do domínio para eles, né? Claro que eu não vou ceder, né? Vai ter que haver uma negociação financeira aí. É uma forma de moeda virtual, tá, pessoal? Tem gente que faz isso, tá? Não é legal fazer isso, mas tem gente que faz isso. Registra domínios com nomes de empresas promissoras e depois, mais tarde, vende esses nomes de domínio. E é por isso que às vezes a gente vê lá, né, o nome da empresa terra.oficial.com.br, porque eles botaram um ponto oficial lá no final, porque já havia aquele registro, aquele domínio registrado por alguém. Eles não conseguiram negociação ali para liberar.
Aí rola processo, que faz um monte de coisa. Ah, a pessoa vai lá e processa dizendo que tu tem um registro que tu não está utilizando, que é com o nome da empresa dela, a empresa dela tem um nome registrado, tu não poderia estar usando esse nome num registro de propriedade tua, blá, 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 e é processo judicial que corre, tá? Mas tem, às vezes acontece. Tá? E aí, se eu quisesse limpar essa lista que o meu sistema operacional guarda das minhas consultas de DNS, né, eu poderia fazer o flush DNS. Tá? Mas eu não vou limpar, tá, pessoal? Não devo limpar, por quê? Porque se a intenção de eu guardar esses registros é eu agilizar a minha busca pela informação, se eu limpar, eu vou ter que criar ele todo de novo. E para criar, eu tenho que ir até o DNS da operadora, né? Então, até eu criar essa lista de novo, os primeiros acessos àqueles sites vão ser mais lentos. Tá? Não precisam se preocupar em estar limpando o DNS. A não ser que você esteja enfrentando algum problema, às vezes acontece, né? De não conseguir acessar alguma coisa, de não ter acesso a aquela alguma coisa no PC de vocês, mas do celular tá dando, no outro PC tá dando, só ali não. Tenta fazer um flush DNS para ver se ele limpa esse histórico e recria o histórico da forma correta daí, tá? Sim, né, a pergunta ali do Bruno, né? Se eu digitar o IP ao invés da URL, o acesso é mais rápido? Sim, ele vai se dar mais rápido. Tá? Depende um pouco, tá, Bruno? Porque assim, ó, o modem da tua operadora, às vezes ele é programado para fazer essa operação. Então, mesmo que tu coloque o IP, ele vai lá no DNS da operadora verificar se o nome do site é o mesmo do IP que tu cadastrou, que tu pediu ali para acessar. Então ele vai fazer a verificação da mesma forma que ele fosse lá buscar o endereço do IP daquele servidor. Tudo depende do modem. Claro que a maioria dos modems faz isso aqui obrigatoriamente, dependente de como tu digitar. Tá? Até porque a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as formas de registro do DNS. A gente vai ver que tem uma forma de registro chamada PTR, né? Que é o inverso, é a zona reversa, que é o nome no IP é a direta e o IP no nome é a reversa. Então, mesmo que tu digite o IP, ele vai confirmar se a reversa está correta também. Se corresponde ao nome que tu quer acessar, o IP é o nome que tu quer acessar. Tá? Então, de qualquer forma, ele faria. Mas para alguns endereços ou alguns locais, sim, o digitar o número IP pode ser mais rápido. O difícil é ficar decorando uma camaçada de IP aí, né? Uma lista imensa de IPs. E também fica ridículo, imagina a propaganda lá, né? Para acessar o nosso conteúdo, acesse agora 250.45.32. Não sei o que, barra não sei das quantas, né? É mais fácil falar o nome, né? Escravusca lá, terra.com.br. Bem mais fácil. É para isso que o DNS serve, para tornar fácil o acesso aos conteúdos de web através dos nomes, tá? O telefone ainda é assim, e com mais um dígito cada ano que passa, né? A coisa está cada vez pior. Aqui, pessoal, são os tipos de registro que o DNS faz, tá? Um registro NS é para nomes de domínio, o nome do servidor, né? Então, automaticamente ele já cria isso, vocês viram no nosso DNS ali do Windows Server, que ele já criou o nome do servidor, eu podia pingar o nome do servidor, né? MX, quando eu estiver trabalhando com servidor de e-mail, né, Mail Exchange, ele cria já o nome do domínio do e-mail. No nosso caso, ali ficaria o nome do funcionário, @empresa.com.br, né? Esse nome do Exchange ele já cria sozinho. O registro A ou AAAA, que é para hosts do tipo IPv4 ou do tipo IPv6. Então, eu quero nomear um host, eu posso colocar o nome do host diretamente, manualmente, dentro do DNS para isso. O canonical name, o CNAME, né, chamado de CNAME, ele define um alias, ou seja, ele coloca um apelido para um domínio, tá? Ou até mesmo um nome de um host ou qualquer coisa assim. Isso garante, por exemplo, que eu faça uma correção, né, às vezes no acesso de um site. Quando eu crio um CNAME, né, a pessoa vai acessar, por exemplo, e escreve errado, né? Escreve tera.com.br com R só. Né? Se eu criar um apelido para isso, que o tera.com.br aponta para o mesmo lugar que o terra.com.br, que o tela.com.br e assim por diante, ele leva para o mesmo site. Ó, aqui não, porque já existe um domínio com esse nome, mas eu poderia ter nomes que se assemelham para que, através de apelidos, né, com o CNAME, para que eu vá sempre para o mesmo lugar. Tá? Aí eu evito que
que o usuário escreva errado. Vamos ver se o Google tem. Ó, o Google tem, ó. Se eu escrever Google com um O só, que é bem comum de acontecer, né? Ó, ele encaminha para o endereço correto. Opa, agora deu crash aqui para mim. Google com U. Não, aí ele não acha, tá? Não criou ali o alias para mim, tá? Mas é uma forma de eu fazer também o acesso. Ou não precisar ficar digitando por extenso todo aquele nome de domínio, tá? É mais fácil eu fazer uma abreviação. E isso é o DuckDuckGo lá também, né? Usa uma abreviação. O Deal Extreme também é um site de venda da China lá, usa dx.com também, né? É isso aí. É fazer uma abreviação, um apelido, tá? E o PTR, ó, que é a zona de registro inversa, que ao invés de registrar o nome a um IP, ele vai pegar esse registro e vai também registrar da forma invertida, IP ao nome. Então ele pode ser verificado também da forma inversa. Tá? Isso aqui tudo, como eu falei, pessoal, é criado automaticamente por um DNS. Mas nada impede da gente entrar em cada um desses registros e fazer os nossos registros manuais também, tá? Quanto à estrutura do nome, pessoal, nome de um domínio qualificado, tá? Quando a gente instalou lá o serviço DNS no Windows Server, eu falei já disso aqui, mas vamos, já que a gente está falando de DNS, é pertinente, tá? Como é feita a construção? É a partir da raiz, que é o ponto, tá? Que é o root, né? Que é o início do endereço. Apesar de ser suprimido, a gente não usa esse endereço. Ele é feito da seguinte forma. Deixa eu abrir uma tela em branco aqui. Aí. Ele começa pelo ponto. Tá? Ele é sempre lido de trás para frente, um endereço de domínio qualificado, tá, pessoal? Então, ponto, a localização, BR, o tipo de operação, vou botar aqui, por exemplo, comercial, faltou um ponto aqui. Então, ponto, que é o início, a localização, ponto, o tipo de operação, ponto, o nome do local, no caso aqui seria o nome do domínio propriamente dito, ponto, a rede no qual esse conteúdo se encontra, World Wide Web, barra, qual o protocolo que utiliza? HTTP. Tá? Então, assim que a gente constrói o nome qualificado de um domínio, sempre lido de trás para frente, partindo desse ponto. Esse ponto, como eu disse, ele é suprimido. Quando a gente digita um nome de domínio no navegador, por exemplo, a gente não precisa colocar o ponto no final. Mas se tu colocar o ponto no final, não tem problema. Ele vai entender também, tá? Isso, ó, o Bruno colocou uma ideia legal ali, ó. O alias ele faz mais ou menos a mesma mecânica, assim. É como se o suprimido, né, tipo o duck.com fosse uma página em branco que quando tu acessa ela, ele redireciona para o duckgo.com. É mais ou menos isso que o alias faz. O DNS lá vai entender que quando tu pedir o conteúdo, seja do duck.com, do duckgo.com, do go.com, vai todo mundo para o mesmo endereço, para o mesmo lugar, para o mesmo servidor. Mesma coisa. Sim, alias de e-mail também, mesma coisa. Tá? Então tá aqui a construção, pessoal, do nosso endereço, ok? Mais uma coisinha aqui sobre aquela busca, né, do endereço DNS. Vamos supor que o meu SO não tem aquele endereço que eu quero acessar. Tá? Ele não conhece o IP daquele endereço. O modem pede para o DNS lá da operadora, que é um servidor. Nele também não tem. Estou tentando acessar um site de venda de colchão do Vietnã. Não existe dentro do DNS da minha operadora. Troço muito atípico. O que o DNS da operadora vai fazer daí, pessoal? Ao invés dele responder para o meu modem, o DNS da operadora, ele também tem um DNS no qual ele pode consultar, que é chamado de root server, também de DNS. O que é esse root server? Todo mundo tem espalhado, tem distribuído 13 servidores. Todos eles têm o mesmo conteúdo dentro. O que tem nesses servidores? São os servidores principais de DNS, tá?
Quando a gente quer colocar um site no ar, a gente quer que todos possam acessar o nosso site, a gente tem que cadastrar um domínio, registrar esse domínio. Eu acabei de ir ali no Ruiz e mostrar para vocês o registro do domínio alcidesmaia.com.br. Lá no registro.br, que é um dos sites que está junto aqui com o NIC-BR, com o CGI, que é o Comitê de Gestão de Internet do Brasil, eles fazem os registros, ou seja, eles têm lá um cadastro, no qual tu te cadastra, tu diz qual é, vamos botar aqui embaixo, como funciona o registro de domínio, tá? Tu precisa do quê? Do nome de domínio, que no nosso caso aqui é o empresa.com, né? Caso eu quisesse registrar esse domínio. E eu preciso do que mais? Do IP do servidor aonde está o conteúdo da empresa.com, tá? O conteúdo que eu quero tornar acessível. Esse IP aqui, pessoal, ele tem que ser um IP fixo. Não pode ser esse IP que a gente tem em casa, no nosso modem de casa. Para tornar esse IP do modem fixo, a operadora cobra. Para registrar esse nome aqui sobre o meu domínio, o registro BR cobra. Tá? É mais ou menos uns R$50 por ano para eu ter a propriedade desse nome de domínio. Tá? E associar ela ao IP fixo do meu modem, lá do servidor. Okay? Poderia fazer na minha casa se eu quisesse. Fixo o IP do meu modem em casa, construo o ambiente como a gente vai construir hoje, né? Crio meu site, crio lá meu banco de dados, crio o que eu quiser, e registro um nome para isso, lá no registro BR, e informo qual é o IP do meu modem para eles. Só isso. A partir daí, qualquer pessoa que abrir o seu navegador e escrever ali empresa.com vai cair dentro do meu servidor acessando o conteúdo que eu disponibilizei aqui. Tá? Dessa forma aí que funciona um registro de domínio. Tá? Então, quanto cobra a operadora para manter o IP fixo do meu modem? Depende de cada operadora, mas não é barato, tá, pessoal? É um valor bem expressivo aí por mês, tá? Tem uma média aqui, pode variar de 500 a 2.000 por mês, sei lá, mais ou menos isso aí. É bem caro. Tá? Ah, tem operadores que cobram mais barato? Tem. Pode até ter outras alternativas. O preço médio é mais ou menos esse aí, tá? Deixa eu colocar o link da chamada de novo ali. Que o Walter tá mandando um exploit ali pra ela invadir a máquina do Hubert lá. Tô brincando. Aí. Tá? Então tá aí. É assim que funciona um domínio, tá, pessoal? Então, esses root servers, o que eles têm? Eles têm todos os registros do planeta. Todo site para existir, todo domínio para existir, tem que ter o seu registro dentro desses root servers, tá? Só que esses root servers, eles são replicados, eles têm cópias deles distribuídos por várias regiões, né? E ainda algumas operadoras têm um outro DNS que antecipa chegar a esses servidores, né? Para não sobrecarregar, né? Para tirar o gargalo de cima desses servidores principais de DNS. Então, por isso que o nosso modem tem o DNS da própria operadora. A gente pode trocar, a gente pode usar qualquer número de DNS dentro do nosso modem e apontar para qualquer resolução de nome, tá? Ah, mas qual é a vantagem de trocar um DNS? Qual é a vantagem de eu usar um DNS que não é o da operadora e tal? Ó, vamos lá de novo para o nosso esqueminha lá. O modem, se o sistema operacional não sabe qual é o endereço, ele vai pedir para a operadora. Vamos supor que esse DNS da operadora ele tem poucos registros dentro dele. Ele vai ser obrigado a ir num próximo servidor de DNS para ter essa referência, né? Se eu não usar o da operadora, então o meu sistema operacional não sabe, o modem vai pedir para um outro DNS mais completo, um famosão aqui que vocês conhecem. Conhece esse servidor de DNS aqui? Esse aqui é o servidor do Google. Tá? Ele tem o 8844, 8822, o 4422 também. Pois é. Qual é a diferença do da operadora e para esse aqui do Google? A diferença é que assim, o da operadora ele é bem menor do que o do Google. Porque o que o Google faz? Olha a malandragem. Todos os resultados que o Google tem de pesquisa, né? Então pesquisou, clicou num link, né? Sei lá, colchões no Vietnã. Cliquei num link, ele já vai atualizar qual é o IP do servidor dos colchões do Vietnã dentro do DNS do Google. Qual é a chance disso ter na minha operadora? Bem menor, porque o número de usuários aqui, ó, olha quantas pesquisas são feitas por dia dentro do Google e quantos clientes acessam o DNS da minha operadora. É muito maior o número de acessos do Google. Então é maior esse servidor DNS. Ele tem mais registros, ele tem mais respostas para me dar.
Tá? Então, se eu colocar ele dentro do meu modem, obviamente eu vou ter um passo a menos, ou menos eu vou ter que chegar nos root servers, que demora mais, é outra negociação, né? Negocia daqui para cá, negocia daqui para cá, negocia daqui para cá para chegar no meu browser. Né? Assim não, assim eu negocio daqui para o sistema operacional e já vem direto para o meu browser. Tá? Então é isso. Às vezes a gente troca o DNS por esse motivo, tá? Algumas operadoras não deixam tu trocar. Elas fixam isso dentro do teu modem, por mais que tu troque, eles vão voltar para o DNS deles. Por quê? Porque quanto mais tu usar o DNS da tua operadora, mais tu tá alimentando ele, melhor o DNS vai ficar para aquela operadora e para ti também, tá? Mas às vezes a gente tem que dar uma forçada na barra. Não, eu quero trocar meu DNS, quero usar outro, tal. Eu usei o exemplo do Google, mas tem vários outros aqui, tá? Só se você botarem a lista de DNS públicos na internet, vai ter uma enxurrada lá, tá bom? Então tá aí. A gente pode usar mais ainda de uma referência, né? Pode usar o da operadora e o do Google, pode usar os dois. Então se um não souber, tenta no outro, e se os dois não souberem, daí é que ele vai ter uma negociação para um servidor mais alto, tá? Então tá aí, negociações de DNS. Mas isso tudo que eu estou falando é para uma estrutura para a internet, tá, pessoal? Não para a rede local. Aqui com vocês eu vou trabalhar com a rede local, até porque eu não tenho o nome de domínio registrado, não tenho um IP fixo para a gente poder simular esse acesso externo. Mas a minha ideia é, esses sites aqui, né, que vão ser acessados lá de fora e tal, aonde eles estão? Eles estão nesse ambiente. Então a gente vai ver agora como cria o ambiente para poder colocar o conteúdo lá dentro, já que a gente entendeu como a gente pode acessar esse conteúdo, tá? Bora lá, bora fazer essa configuração. Como prometido, não vou configurar aqui na tela do servidor, tá, pessoal? Vou usar o nosso acesso remoto. Então, 28. Não é 28. É 20. Esse aí. Suporte, não consigo logar diretamente como root, lembram? E aí sim eu peço a permissão de superusuário, já estando logado como suporte. Pronto, estou como superusuário. Tá. Pessoal, olha só. Não decorem nada. Vocês não vão decorar como, como é que eu vou lembrar? Como é que eu vou decorar isso tudo, esse monte de passos e tal, etc. Não, vocês não vão decorar. Para isso, a gente usa cola, a gente usa receita de bolo, tá? Tá aqui no Saga para vocês, ó, instalando e configurando o web server. Tá aqui o TXT ainda, para vocês poderem editar, colocar as observações de vocês. Já fica a dica. Cria uma pastinha num drive, arquivos para configuração de servidores, e coloca tudo lá dentro. Como configura isso, como configura aquilo, mais cedo, mais tarde tu precisa, vai na pastinha do drive e já puxa lá até mesmo com as tuas observações e tudo mais, tá? Sim, estamos trabalhando no put, tá? Fiz acesso remoto aqui no meu servidor, ó, tá aqui meu servidor, meu Debian, tá? E fiz o acesso remoto no 92.180.20 lá dentro do meu Debian, ok? E aí loguei direto com o usuário suporte, e do usuário suporte passei para o usuário root, para eu poder fazer a instalação e configuração do meu sistema, tá? Vamos nessa. No passo a passo que eu tenho ali, pessoal. Cadê ele aí daqui? Onde é que eu botei? Deixa eu abrir o meu arquivo aqui que não está aberto. Aqui ele. Tá aqui o passo a passo, tá? E já vou aproveitar que nós estamos com o passo a passo aqui na mão e vamos fazer uso do put, né? Já que ele permite o nosso copia-cola, tá? Não gosto muito de mostrar o put para vocês, por quê? Porque deixa vocês preguiçosos, né? Evita que vocês digitem. E quando a gente digita, a gente aprende a usar o sistema, tá? Então, digitem sempre que possível. apt-get install Apache 2, versão atual do Apache, tá? -y. O que eu estou fazendo aqui? Estou instalando o Apache para gerar o ambiente de hospedagem. Então, Ctrl C, colei. Ele disse para mim que já está instalado o Apache, tá? Não lembro de ter instalado, mas ok, já está instalado. Se não tivesse instalado, ele faria a instalação, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal, rapidinho. Não, tá certo, tá. Após instalado o Apache, eu não preciso, pessoal,
startar, não preciso configurar, não preciso fazer nada. Está instalado, está pronto, o ambiente já está rodando, já está funcional. Como eu verifico isso? Na aula passada a gente viu alguns comandos ali de sistema que eu pulei porque a gente não tinha serviços específicos. Agora nós temos, a gente já pode usar eles, tá? System, CTL, status, para ver o status do serviço e o nome do serviço, pessoal. No meu caso aqui, Apache 2. Olha ali, ativo e rodando, tá? Prontinho para utilizar. Então, posso seguir o baile aqui. Vou testar. Então, vou abrir um navegador para testar se o Apache está respondendo, pelo menos dentro do ambiente que eu tenho disponível da minha rede local. Para testar, pessoal, ó, eu abri aqui o nosso Windows 7 cliente. Então, eu quero saber se o meu servidor está com o ambiente de hospedagem respondendo dentro dessa rede. Então, vou acessar pelo cliente. Para testar isso pelo cliente, eu não preciso nem logar no domínio. Eu posso até logar aqui com o usuário local, tá? Porque eu só quero saber se eu tenho resposta da rede. Vou esperar ele carregar aqui a rede para mim. Ó, carregou, pronto. Posso abrir o navegador. Tá, vamos parar aqui a tentativa dele abrir o site inicial da Microsoft. E aqui, ó, por enquanto, eu vou trabalhar com IP, tá? 200.0.0.2, que é o IP do meu servidor, pessoal. O que ele tem para me responder? Apache, tá? Aqui manualzinho do Apache, aqui o boas-vindas do Apache. It works, tá? Trabalhando meu Apache, ambiente de hospedagem bombando. Pessoal, o que a gente fez para configurar? Nada. A gente só instalou e deu. Tá funcionando. Eu acho que é mais fácil que instalar o AMP no Windows lá, tá? Beleza. Próximo passo. Vamos instalar suporte ao PHP, tá? Suporte à linguagem PHP. Por enquanto, esse ambiente ele suporta o quê? HTML e CSS. Se eu quiser trabalhar com PHP, a linkagem do PHP ao banco de dados, né, fazer meu back-end lá, eu preciso dizer para o sistema que ele tem que suportar isso. Então, apt-get install, o quê? O PHP e o PHP com suporte ao MySQL. Só isso. Copio e colo, tá? Então, vou instalar o que aqui? PHP e o PHP com suporte ao SQL. Tá? Também foi instalado. Beleza. O que eu preciso configurar? Nada, pessoal. Já está rodando, já está funcionando. O que eu vou fazer? Eu só vou criar esse arquivinho PHP para saber se o PHP está respondendo e está funcionando. Esse arquivinho aqui é um arquivo padrão, é um código padrão para chamar o manualzinho lá, o info do PHP, tá, pessoal? Se você for procurar lá arquivo info do PHP na internet, vai dar de cara com esse código aqui. Ele é padrão da linguagem PHP, tá? Então, para eu poder fazer isso, eu tenho que acessar a pasta host, lá, a pasta que contém o conteúdo que eu quero disponibilizar no meu ambiente, que fica em, vou abrir aqui o editor de texto, no diretório var, dentro de www, dentro de HTML. Aqui dentro já existe um arquivo index.html, que é o arquivo que me mostra as informações do Apache. Eu vou criar um novo arquivo chamado index.php para me mostrar as informações do PHP. Lembrando, pessoal, né, o pessoal do Web Developer lá vai me xingar que se eu estiver criando dois index na mesma pasta. Não se faz isso. Eu vou fazer só para mostrar os dois respondendo para vocês, tá? Depois a gente deve excluir e deixar um só. Então, mandei criar. E lá dentro, ó, eu já havia criado, né, para testar. Tá aqui o meu PHP, PHP info. E fechou lá o arquivinho, a tagzinha de PHP, certo? Por isso que meu Apache já estava instalado lá, já tinha testado nesse server aqui. Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair. Pronto, pessoal, já está criado. Se eu voltar lá no meu cliente e digitar agora aqui, ó, 200.0.0.2, que é o meu servidor, e disser para ele que eu quero abrir o index.php, porque se eu não colocar nada, ele vai abrir o index.html, tá? O HTML sobrepõe aqui o PHP. Se eu escrever o index.php, aí ele vai abrir para mim o arquivo do PHP. Ó, e vai trazer as infos
da funcionalidade do PHP agora, tá? O manualzão aqui do PHP, ao invés do Apache, tá? Se eu trocar, se eu botar aqui index.html, ele traz de novo o do Apache, porque lá na minha pasta de hospedagem eu tenho os dois. Vamos ver isso lá na pasta? ls espaço /var www /html. Olha o que tem dentro. O index HTML e o index PHP. Tá? Então tá ali, eu posso testar a funcionalidade dos dois. Não precisaria ter o index HTML. Por que não, pessoal? Porque olha só, se eu estou acessando o PHP, né, significa que o Apache está funcionando. Né, significa que essa pasta está dando acesso a um conteúdo web. Inclusive com suporte a PHP. Então, esse arquivo aqui ó, do PHP, ele já me mostra que eu estou podendo acessar as funcionalidades tanto de um Apache quanto de um PHP. Então, mostrar que o Apache está funcionando depois disso aqui é desnecessário, é redundante. Tá? Então, eu poderia, por exemplo, apagar aqui o index HTML para não ter dois indexes na mesma página. E depois, quando eu for criar meu projeto, obviamente, eu apago tudo e coloco só o meu projeto aqui dentro, meu site, o que mais eu quiser fazer. Aí é com o cara que desenvolve o web lá. Tá? A minha preocupação aqui é fazer a construção da infra, tá? A criação do código lá é outro departamento. Pronto. Tá pronto, então, o ambiente de hospedagem e o suporte ao PHP para esse ambiente. Agora, a gente vai para uma coisa um pouquinho além. Supondo que esse projeto aqui desse ambiente precise de um banco de dados, né? Provavelmente um SQL. Tá? Daí eu mostro o exemplo da instalação do SQL para vocês. Antigamente, a gente instalava o SQL assim, pessoal, com esse comando aqui, ó, apt get install mysql-server. Esse aqui era o comando de instalação, -y aqui para confirmar a instalação. Tá? O que aconteceu? Ó? O pacote MySQL Server não tem um candidato para instalação, ou seja, ele não está mais lá na lista dos pacotes disponíveis para instalação no repositório. Tá? Como eu falei, ele foi um projeto atualizado, né? E um outro projeto tomou conta das funcionalidades do SQL aqui dentro, tá? Que é o projeto MariaDB, ou Banco de Dados Maria, né? Que eles chamaram assim. Então, a gente só mudou o comando de instalação. O restante da configuração ainda é tudo mesmo, tudo igual. Tá? Então, como é que eu faço então a instalação correta do SQL? apt-get install, para instalar, mariadb-server e espaço -y para instalar. Show de bola. E não é difícil, tá? Parece um bicho de 7 cabeças, porque quando a gente começa a tentar pelo MySQL, dá um monte de crash, dá um monte de problema. Já vou falar ali, mas tem como instalar o MySQL Server? Tem como instalar, tá? Mas já vou dizer qual é o procedimento, só que não é um procedimento seguro, com segurança para um servidor. Então a gente evita, a gente usa o sistema mais novo, tá? Deixa eu primeiro terminar de configurar o MariaDB, daí eu volto para falar do SQL nos formatos padrão. Tá? Então, vou fazer a instalação aqui do MariaDB. Ele não é muito pequeno, tá, pessoal? Ele é meio grandinho. Então, ele demora aqui umas 3 ou 9 horas. Eu já tinha instalado também, então ele não vai demorar. Tá? Ele já está instalado aqui para nós. Mas por que já estava tudo instalado aqui? Não era para estar. Bom, depois de eu instalar, pessoal, eu tenho que usar esse comando aqui, ó. Ou melhor, deixa eu ver se eu não vou testar primeiro se ele... Não, Bruno. Só se eu troquei à tarde, cara, e usei o servidor da noite, porque eu tenho 2 servers aqui, né? Não era para ser, ó. À tarde eu fiz nesse server aqui, ó, da tarde. E agora à noite, estou fazendo nesse aqui, ó. Tá? Não sei por que já está instalado. Ontem eu estava fazendo uns testes, achei que tivesse nesse aqui na nossa instalação lá, mas de repente eu fiz no de vocês da noite aqui. Vamos ver onde a gente chega. Bom, primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou testar se está funcionando, tá, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui para a minha colinha, tá? Ou melhor, não, eu instalei, agora eu tenho que configurar. Se eu não configurar, eu não consigo utilizar ele, tá?
Então, para configurar, MySQL underline security installation. Isso aqui faz uma configuração básica, rápida e prévia. Antes de fazer esse processo, eu tenho que conversar com o cara que vai desenvolver aqui o banco de dados e perguntar o que ele necessita e o que ele descarta, tá, pessoal? Se ele não disser, se não for possível esse momento, a gente faz conforme a nossa vontade, tá? E aí vamos ver que itens são esses. Ele vai perguntar se eu quero utilizar uma senha para o usuário root aqui que já é existente e tal. Qual é esse usuário root aqui? Ele não é o usuário root do sistema operacional, tá? Não é o usuário root do Debian, é o usuário root do SQL, tá? É aquele que eu preciso fornecer para o cara que vai desenvolver para ele ser administrador do banco. E aí o ideal é que não use a mesma senha do sistema. Para o nosso caso eu vou usar mesmo, porque eu uso sempre uma senha padrão. Mas na prática lá, bota uma senha diferente para esse cara poder até trocar, usar o que ele quiser depois, tá? A gente está fazendo a infra. O que ele vai fazer daqui para frente é problema dele com esse ambiente, tá? Só do web, o resto ele não vai ter acesso. Ele vai ter só no web server aqui. Então aqui eu vou botar um enter para dizer que eu não quero usar uma senha já existente e eu vou cadastrar uma nova senha. Então, yes, quero cadastrar uma nova senha e vamos botar aqui a nova senha. Brasil 2020, eu vou usar a mesma. Brasil 2020. Novamente. Pronto. Depois ele pergunta o quê? Quero remover acesso dos usuários anônimos, né, acessar os bancos anonimamente. Se o cara me disser que quer manter, eu mantenho. Se ele não me disser que não quer manter, eu não mantenho. Se ele não me disser nada, eu removo, tá? Eu removo tudo daqui, pessoal. Quando não me falam nada, eu removo tudo. Por quê? Porque ele depois, como administrador do banco, ele pode adicionar, tá? Ele pode adicionar depois o acesso aos usuários anônimos. Então, eu removo. Por questão de segurança, tá? Desabilitar o login do usuário root remoto, aí eu vou ver com ele se ele vai trabalhar aqui sentado na frente do meu servidor ou ele vai trabalhar lá da máquina dele, né? Geralmente eu mantenho, tá? Eu não removo o acesso remoto do root, não é uma questão, é uma questão que chega a ser uma falha de segurança, mas eu prefiro ele sentado lá na máquina dele, trabalhando, me enchendo o saco aqui na sala onde está o servidor, onde ele vai ficar trabalhando comigo, certo? Então eu deixo aqui, não removo o acesso remoto do root, né? Deixo lá para ele poder acessar. Se ele quiser que remova, eu removo. Daí eu não sei como é que ele vai fazer para trabalhar depois, né? Não, tô brincando. A gente faz um put para essa máquina e ele trabalha dessa máquina dentro do banco de dados dele, tá? Remove teste database, remover um banco de dados de teste, remove também, se ele quiser criar, ele que cria o teste dele. E reler todos os privilégios de todas as tabelas agora ao final da configuração? Sim. Vou mandar reler e pronto. Está instalado e funcionando em nosso banco de dados. Não preciso fazer mais nada, tá, pessoal? Depois desses passos aqui, que ele vai perguntando, eu só vou respondendo, eu vou ver se o sistema está rodando, se o serviço está ok, tá? Então, vou limpar a tela aqui. E aí eu vou para o systemctl status MariaDB. Vamos ver qual é o status do serviço. Ó, serviço ativo e rodando, certo? Também consigo ver aqui MySQL admin version. Ele me dá aqui, ó, a versão do SQL que ele está rodando, pessoal. Aqui, MySQL versão 15. Tá? A última versão estourando. E depois disso eu posso fazer um testezinho rápido, já não seria mais a minha atribuição, né? A infraestrutura está pronta, eu posso entregar lá o IP do servidor para o cara, né, para o developer lá, posso entregar o root, o nome do usuário, a senha. A partir dali ele consegue acessar o banco dele e fazer o que ele quiser, tá? Mas eu posso fazer alguns testes sim aqui, além disso, para saber se o banco está funcionando, tá? Eu vou logar nesse banco e vou criar um banco de dados aqui, teste, tá? Para logar, pessoal, MySQL, espaço menos user, com o usuário root do banco, não é o usuário root do Debian, é o usuário do SQL, tá? Menos P. Coloco a senha que eu cadastrei agora, nessa última configuração, tô dentro do banco, ó, tá? Para criar, tudo maiúsculo, né? Create, espaço, database, espaço, vamos botar um nome aqui, meu banco, ponto e vírgula.
Tá, me deu uma mensagem de erro porque já existe, né? Já havia criado esse teste aqui do banco. Vamos criar outro aqui. Novo banco. Novo banco. Pronto. Ó, uma linha afetada. Query ok. Então, sucesso na minha query. E agora eu vou mostrar. Vai aparecer tanto que já existia lá, que é o meu banco, como esse novo que eu acabei de criar, que é o novo banco, tá? Então, show databases, ponto e vírgula. Ali, ó. Os bancos de formação para dar o help do SQL, né? O banco do SQL propriamente dito, para ele poder funcionar. Esse aqui também é o padrão da instalação dele mesmo, o ambiente, né? Da criação dos bancos. E o novo banco e o meu banco. Aí. A partir daqui, gerenciamento dele, tá? Posso sair daqui, ó, kit, para fechar. Tá testado. Mais fácil do que pensava, né, Bruno? Tá pronto aí o meu ambiente, então, com Apache, com PHP e com SQL, tá, pessoal? A partir daqui, turminha, vocês já têm as habilidades de vocês aí desenvolvidas com HTML, CSS, PHP, SQL, pega um projeto e carrega para dentro dessa pasta aqui, ó, /var, /www, /html, tá? Jogou ali dentro, pode ser outras pastas, outros arquivos, tudo que vocês quiserem. A partir dali, se tu for abrir aqui o teu navegador, né, do cliente naquela mesma rede, lá no 200.0.0 alguma coisa, coloca aqui o nome do index da tua página e ele já vai abrir o projetinho de vocês aqui dentro, tá hospedado. Se nós tivéssemos um IP fixo no nosso modem e registrássemos um domínio, de qualquer lugar do mundo, a pessoa conseguiria cair dentro dessa pasta e acessar o conteúdo dela, ou ver o conteúdo dela no seu navegador. O Bruno quer peito view ali, ó, quer pagar para ver. Toca a ficha que é easy. Tá? Deixei, pessoal, essa receitinha aqui, ó, lá no Saga. Então, se quiserem usar lá, tá aqui, ó, TXT, tá bom? Ok. Temos uma atividade para hoje também, tá, pessoal? Aula 8 é uma questão sobre o web server, tá? Assinalar a alternativa correta lá, múltipla escolha.